Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam seguros. Eu sou a professora Amanda Ruslana, nós trabalhamos com a disciplina de Química e a nossa aula de hoje será sobre combustão e a lei de Lavoisier. Então vamos começar falando sobre as reações de combustão, que são reações conhecidas como reações de queima e elas liberam bastante energia para o ambiente. Esse tipo de reação pode ser, por exemplo, a queima de um palito de fósforo, a queima da madeira, a queima do papel, ou mesmo o processo de combustão da gasolina, quando a gente funciona o carro para fazer o carro andar. Na verdade, então, para fazer o motor funcionar, também é uma reação de combustão. E essa reação, ela ocorre na presença de dois diferentes tipos de materiais. O primeiro deles nós chamamos de material combustível, que é conhecido como material inflamável, que pode ser o álcool, a gasolina, o óleo diesel, pode ser a madeira, o próprio papel. E o outro tipo de material que nós temos na reação de combustão é o comburente. Geralmente ele é um gás e esse gás, na grande maioria das reações, é o gás oxigênio. Existe um experimento bem simples que a gente realiza sobre reações de combustão, que é o seguinte: você pode acender uma vela e colocar sobre essa vela acesa um copo. Assim que passar algum tempo dessa vela acesa lá dentro do copo, essa chama vai se apagar. Por que acontece da chama da vela se apagar após um momento que você tampou ela com o copo? Porque justamente o material comburente que estava dentro do copo, que fazia a vela permanecer acesa, era o gás oxigênio. A partir do momento que você tampa, toda a combustão que está acontecendo está consumindo a quantidade de oxigênio de dentro do copo e a partir do momento que ele acaba, então, acaba a reação de combustão e a vela se apaga. Então, essa é a importância do nosso material comburente na reação de combustão. Sem ele, a reação não acontece, ok? Então, a reação de combustão que nós vamos entender agora mais detalhadamente é a reação de combustão que acontece no motor de um carro. Aí você tem o que a gente chama de pistão de um carro, né? Então, o que acontece nesse momento da reação? Se você prestar atenção, tem uma espécie de reloginho ali do seu lado e esse reloginho, quando passa pelo momento 1, é o momento da admissão. O que é essa admissão? São quando os gases que vão participar da reação de combustão, eles estão entrando nessa válvula que vai fazer o processo ali da combustão. Então, quais são esses gases que são utilizados? É justamente o vapor da gasolina, que vai ser utilizada, não a gasolina líquida, mas sim o seu vapor, né, no estado gasoso, e também os vapores do ar atmosférico que são capturados por esse mecanismo ali do carro, tá certo? Então, no momento 1 do seu relógio, está acontecendo a admissão desses gases e ele vai passar e chegar para o momento 2. No momento 2, ocorre a compressão desse gás, que imediatamente passa para o momento 3 do teu relógio. Então, nesse momento 3, ocorre a liberação de uma faísca pela válvula desse mecanismo do seu carro. Então, essa faísca é o calor necessário para a reação de combustão acontecer. Então, no momento que essa faísca é liberada no momento 3, os gases do vapor da gasolina e do vapor atmosférico que estão naquela mistura dentro da válvula, dentro desse sistema, eles entram em processo de combustão. No momento que ocorre essa combustão, são liberados outros gases que fazem com que esse pistão desça novamente e esse movimento dele de subir e descer é justamente o que está ligado ao movimento das rodas girarem no seu carro. Então, o movimento da reação de combustão, de comprimir o gás, acontecer a reação de combustão e liberar mais gases como produto da reação, essa reação é justamente o que faz o seu carro entrar em movimento. Os gases que são liberados nessa reação, eles são dispersos, eles são expulsos do carro no momento 4, que é o momento justamente da exaustão, quando esse vapor que é gerado pela reação de combustão é liberada dessa válvula para que ela fique novamente livre para receber novo vapor de gasolina e o novo vapor atmosférico que vai entrar para acontecer uma nova reação de combustão.
Então, essas reações, elas acontecem seguindo essa equação química. Nós temos aí o octano, que é um dos componentes da gasolina, ele está no estado gasoso e vai reagir com oxigênio, lembra? O nosso composto comburente. Nós temos como produto dessa reação, portanto, o gás dióxido de carbono e a água no estado de vapor. São esses gases do produto que são liberados para que novamente seja preenchido com reagentes e ocorra uma nova reação. Esses 4 tempos, eles são contínuos, então o movimento de sobe e desce do pistão é o que justamente faz o seu carro entrar em movimento, tá certo? Então, entendendo o que é essa reação de combustão e aplicando ela num exemplo bem prático do nosso dia a dia, vamos entender agora a lei de Lavoisier, que ela é conhecida como a lei da conservação de massa, tá? Mas por que a gente está relacionando, então, combustão e a lei de Lavoisier? Porque numa combustão são liberados gases. E se você não controlar o seu sistema, que você está fazendo o seu experimento, você pode perceber que vai haver diferenças de massa entre os seus reagentes e o seu produto. Mas essa diferença ela só acontece se o teu sistema não for controlado, ou seja, se você trabalhar em sistema aberto. Então, qual é o ideal para trabalhar e entender a lei de Lavoisier? É trabalhar com um sistema fechado. Percebe esse experimento que Lavoisier desenvolveu. Ali você pode perceber que existe uma balança e ela está equilibrada. De um lado, você tem um material combustível que vai entrar no processo de combustão, porque está sendo colocado calor naquele material. E a partir do momento que ele entra no processo de combustão, ele libera gás, que provavelmente é o quê? Dióxido de carbono, que é o gás carbônico que a gente conhece, que é liberado num processo de queima. Se esse sistema fosse aberto, essa balança ela não estaria equilibrada. No final, ela entraria em desequilíbrio, porque a massa de gás que está sendo desprendida do material, ela seria liberada para a atmosfera. Mas se o teu sistema é fechado, você consegue manter equilibrada a quantidade de massas do teu reagente e a quantidade de massas do teu produto. Portanto, Lavoisier concluiu que aparentemente essa perda de massa, ela pode estar atrelada justamente se você fizer uma transformação num sistema aberto. Entretanto, se você fizer essa transformação, esse processo de combustão ou qualquer reação química num sistema fechado, você vai ter exatamente a mesma quantidade de massa no produto que era as mesmas quantidades de massa do seu reagente. Então, a gente entra naquela famosa observação, né? Em reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, você nunca vai ter diferença de massa se você trabalhar com um sistema controlado. Então, o que é um sistema controlado? É um sistema fechado, onde você pode controlar as quantidades de massa do teu reagente e as quantidades de massa do teu produto. Portanto, a gente lembra, né, daquela famosa frase de Lavoisier, que é: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que essa frase quer dizer para nós? Que se você tem uma determinada quantidade de reagentes, você não pode perder quantidade de massa de reagente e nem pode criar, ou seja, aparecer do nada maior quantidade de reagente para gerar uma quantidade diferente de produto. Então, tudo que você tem no início, você vai transformar em suas substâncias, mas a quantidade em massa, ela é sempre igual. Então, vamos aplicar esse nosso conceito a algumas reações químicas. Nós temos aí a reação de formação do gás carbônico, né, que é o CO2. Então, o que nós temos de reagente? Nós temos ali um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. O que nós temos no produto, então? Um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Essa quantidade de átomos, ela deve se manter igual. Se ela se mantém igual, então a massa dos reagentes vai ser igual também à massa dos produtos. Uma outra reação que a gente pode observar isso é na reação de formação da amônia. Nós temos ali o gás nitrogênio, que é o N2, mais o gás hidrogênio, que é o H2, formando então amônia, NH3. O que nós temos de reagente? Nós temos 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. Professora, mas onde estão esses 6 átomos de hidrogênio? Percebe que a fórmula molecular do gás hidrogênio é H2.
Mas se você ver, tem o número 3 ali na frente. Então, quer dizer que você tem 3 moléculas iguais de gás hidrogênio. Se cada molécula tem 2 átomos, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Agora a gente olha para o produto. O que nós temos no produto? Nós temos ainda 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. Só que eles estão distribuídos de maneira completamente diferente, porque houve uma transformação química. A natureza das substâncias se alterou, mas a quantidade em massa dessas substâncias é igual. A mesma quantidade do reagente de massa, eu tenho a quantidade de massa também no produto. Olha essa outra reação aí. Essa reação é a reação de quebra da água. Lembra a reação de quebra? É uma reação de análise, também chamada reação de decomposição. Numa reação de decomposição da água, nós temos ali 2 moléculas de água. A água, a fórmula molecular é H2O. Portanto, como reagente, nós temos 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Lembra que eu falei que são 2 moléculas exatamente iguais, beleza? E o que nós temos de produto dessa reação? Nós temos 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Só que agora eles estão dispostos de maneira diferente, porque lembrando, houve uma reação química, uma reação de quebra da água. Portanto, as substâncias que eu tenho no final, no meu produto, são substâncias diferentes do reagente, mas as quantidades de átomos e a quantidade de massa é sempre a mesma, ela se conserva. Portanto, o que nós aprendemos na aula de hoje? A reação de combustão, ela acontece entre um comburente e um combustível, liberando bastante energia para o ambiente, também conhecida como reação de queima. O que nós aprendemos também foi sobre a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação de massa, que diz que a mesma quantidade de massa dos reagentes é igual à quantidade de massa dos produtos. Então, essa foi a nossa aula de hoje, aula sobre combustão e lei de Lavoisier. Até a próxima!